Boa noite, pessoal. Hoje vamos continuar o estudo dessa apostila, na qual estudamos citação. Vimos na aula passada o conceito de citação, vimos quando a citação não se ocorre, né? São aquelas 4 formas de que o réu pode se recusar a receber a citação. Vimos ali os efeitos da citação e agora vamos ver as modalidades de citação. Há duas modalidades de citação previstas no Código de Processo Civil: a citação real e a citação ficta. A citação real é aquela que acontece presencialmente ali, pessoalmente, na presença do réu. E temos dois tipos de citação real: a citação feita pelo correio e a citação feita por oficial de justiça. A citação ficta é aquela que não é feita pessoalmente no réu, não é feita de forma presencial na pessoa do réu. Que a gente tem dois tipos de citação ficta. A primeira, citação por edital, e a segunda, a citação por hora certa. Então, na aula de hoje, vamos iniciar ali com a citação pelo correio, né? Que é a primeira modalidade de citação real. Então, a citação pelo correio ela tem previsão lá no artigo 247 e 248 do Código de Processo Civil. É a regra geral. As citações, vias de regras, que é aquele ato processual na qual o juiz dá conhecimento da ação ao réu, né? Na maioria das vezes é feito ali pelo correio. Como é que funciona? O fórum encaminha ao endereço do réu uma correspondência com aviso de recebimento, né, para que o réu receba aquela citação, receba aquele processo e possa ali apresentar a sua defesa, possa comparecer ali à audiência, dependendo ali do objetivo da citação. Então, e para que serve este recibo de recebimento, o aviso de recebimento, o famoso AR? Né? Serve para comprovar que aquela correspondência chegou ao conhecimento do réu. A partir do momento que o carteiro comparece no endereço do réu e faz o réu ali assinar o aviso de recebimento, consequentemente, no momento que ele assinou, significa que ele está citado. Então, a regra geral para citações é que ela seja feita pelo correio. É o meio mais comum, o meio mais barato, o meio também mais rápido da citação acontecer, porque depende único e exclusivamente do recebimento daquela correspondência com aviso de recebimento na casa do réu. Né? Não necessariamente é obrigatória a utilização da citação pelo correio. Né? O autor pode requerer que seja feita a citação por outro meio, né? Como, por exemplo, o oficial de justiça. Né? Mas a regra geral é que seja realizado primeiro a citação pessoal e se faça por intermédio do sistema de entrega, né, dos correios. Né? Há alguns locais que o correio não chega, né? Locais de difícil acesso para o carteiro, locais que são perigosos para o carteiro chegar. Nesses locais, a citação pelo correio não vai ser feita. Aí há outras modalidades que a gente já vai estudar. Né? Então, via de regra, a citação sempre vai ser feita por intermédio de correio, né? Salvo, né, na hipótese do autor pedir uma outra modalidade ou quando o réu residir em local que não é atendido pelo sistema de entrega domiciliar de correspondência. Né? Então, há assim, algumas situações que a citação pelo correio não vai acontecer. Como é que é feita essa citação pelo correio? O fórum, os funcionários do fórum encaminham para a casa do autor via correio, né, um documento que a gente chama de carta de citação. Essa carta de citação vai ter ali a identificação do autor, a identificação ali do réu a ser citado, vai ter também o número do processo, né, e qual que é o objetivo daquela citação. O objetivo da citação é a apresentação de defesa. Então vai ter ali a observação que ele é obrigado a apresentar defesa sob pena ali das medidas legais, que no caso da não apresentação da defesa é a revelia, né, que é a constatação ali
de que o autor está falando a verdade. Ou uma situação para comparecer numa audiência. Então vai ter que ter ali a data, o horário, o local, para que o réu apareça ali, compareça ali na audiência no dia, horário, local que designado. Lembrando que nesse momento que estamos vivendo aí, na pandemia do coronavírus aqui em São Paulo, no Brasil, no mundo, né? Aqui em São Paulo não está acontecendo audiências presenciais nos fóruns, né? Os fóruns estão fechados, funcionando 100% de forma remota, né? Então, algumas audiências estão acontecendo por intermédio de videoconferência, como estamos aqui tendo aula agora, né? Mas somente algumas audiências e principalmente audiências de conciliação, audiências que é necessária a oitiva de testemunhas, a oitiva das partes, elas por enquanto não estão acontecendo, tá? Então a citação pelo correio tem a previsão lá no artigo 247 e 248 do CPC, ela é a mais comum forma de citação, é forma de citação real, né? Na qual a citação acontece por intermédio do serviço de correspondências, dos Correios, onde o réu é citado por intermédio da entrega pelos Correios de uma carta de citação, e para comprovação de que esse documento chegou na residência da pessoa, do réu, é feito ali a assinatura no aviso de recebimento. Portanto, sempre dizer nos prédios residenciais ou prédios comerciais. Pode ser que o réu seja citado em um prédio comercial, ou uma empresa seja citada em um prédio comercial. Como é que funciona? Né? Se o porteiro recebeu essa citação, o prédio recebeu essa citação e não encaminhou essa citação para o, o, a empresa que está sediada num conjunto, num andar tal de um prédio comercial. De quem que é a responsabilidade? Né? A lei fala que, nesse caso, a responsabilidade é do prédio. Né? Então, o réu ele não pode se eximir ali, de cumprir a citação simplesmente por alegar que aquela correspondência não chegou ali ao seu conhecimento. Né? Ele vai sofrer as punições por não ter ali comparecido à audiência, ou não apresentado ali a defesa, mas esse réu, comprovado que esse documento não chegou ao seu conhecimento, ele sim pode ajuizar uma ação contra o condomínio, porque foi prejudicado, não apresentou ali a sua defesa. Mesma coisa acontece em shopping centers, né? Nesses shopping centers, assim como prédios, há uma administração. Então todas as correspondências são encaminhadas à administração desse shopping, e o shopping tem a obrigatoriedade de encaminhar a cada lojista. Se essa carta de citação não chega a tempo para a empresa ali fazer a sua defesa, né, consequentemente, ele vai sofrer ali as penas por não ter apresentado a sua defesa, e pode gerar o direito desta empresa que sofreu essas punições por não ter apresentado a defesa, demandar, ajuizar uma ação contra o condomínio, contra o shopping, por não ter ali recebido o documento a tempo. Tá? Então, a citação pelo correio é bastante utilizada, tem essas nuances, né? Então, se o porteiro recebe, se o zelador recebe e não encaminha essa carta de citação para a empresa, ou, né, eu falei da empresa, mas pode ser um morador também, né, um prédio, muita gente mora em prédios hoje, então se o morador está sendo processado, o carteiro entrega a carta de citação para o porteiro, e o porteiro não encaminha isso para o morador, o prédio responde por eventual prejuízo causado por não ter entregue ali aquela correspondência para o autor, né? Para o réu ali daquele processo, para o morador daquele prédio. Tá? Então, a citação pelo correio é a mais comum, né? Tem essa previsão, feito pelo carteiro, né? O carteiro que entrega a correspondência, e toda vez que o carteiro entregar, ele vai determinar a assinatura do aviso de recebimento. A segunda forma de citação que vamos estudar hoje é a segunda forma de citação real,
que é a citação por oficial de justiça. A citação por oficial de justiça tem a previsão no artigo 249 até o 251 do Código de Processo Civil. Nas situações que não é possível a realização da licitação pelo correio, ou quando o autor solicita a citação por este método, né, não é o carteiro que vai entregar ali a carta de citação. Nessa situação, a citação é realizada por um funcionário do fórum, que a gente chama de oficial de justiça. Nessa situação, o fórum expede um mandado de citação. Este mandado de citação é entregue ao oficial de justiça. Este oficial de justiça vai até a residência ali do réu a ser citado, né? Encontra o réu a ser citado e entrega a citação para o réu, e ele pede para que o réu assine ali, dê o recibo de recebimento, né, falando: eu, João da Silva, por exemplo, recebi a citação do processo número tal. Ele assina, coloca a data que ele está assinando. A partir dessa data ele é considerado citado, né? Então, em vez do carteiro ir, né, na citação pelo correio, na citação por oficial de justiça, é o próprio oficial de justiça que vai ali ao encontro do réu, né? Essa modalidade ela é paga, né, obviamente. Quem paga essas despesas do oficial de justiça de deslocamento é o próprio autor da ação. Se o autor tiver os benefícios da justiça gratuita, obviamente ele não vai pagar por essa despesa, e quem assume essa despesa é o Estado, o Poder Judiciário, né? Na citação pelo correio também há umas custas, há uma despesa a ser paga, e essa despesa é paga também por cada citação. Tá? Tem uma tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo, que é divulgado ano a ano, com os valores atualizados ali da citação pelo correio, que ela é mais barata, e a citação por oficial de justiça, que ela é bem mais cara com relação à citação pelo correio. Tá? Então, a citação pelo correio é feito pelo carteiro, e a citação por oficial de justiça é feito pelo oficial mesmo de justiça, o funcionário do fórum que entrega pessoalmente ali o, o mandado de citação para que tanto o réu ali assine e coloque a data, né, e o horário que está sendo realizada aquela citação. Como eu falei, a citação por oficial de justiça é bastante utilizada quando o réu mora em local que não é acessível à correspondência. E nas situações que o réu for uma pessoa incapaz, né, o carteiro não pode entregar para o incapaz. E nas situações em que o réu é incapaz, quem deve fazer a citação para o oficial de justiça é o oficial de justiça. Isso acontece para evitar fraude, né? Uma vez que o incapaz ele não pode responder ali perante terceiros, né? Ele tem que sempre ser ali assistido de um representante, né? Por isso que o oficial de justiça deve ali constatar que realmente ele é incapaz, e quem está recebendo a citação em nome do incapaz é ali o representante legal. O que vai constar no mandado de citação? Todo mandado de citação tem que conter ali os requisitos do artigo 250 do Código de Processo Civil. Era o 225, agora o 250. Sempre tem que constar o nome ali do réu, também o nome do autor, o endereço que vai ser feito ali a citação, né, o endereço do réu, onde o oficial de justiça deve comparecer para fazer ali a citação, né? A advertência de que se ele não apresentar a defesa, vai ser aplicada ali a revelia, né? Se for uma citação para comparecimento numa audiência, deve constar também o dia, o local ali que deve comparecer, né? O prazo para a defesa, né? Qual que é o prazo que ele vai ter para a defesa? Normalmente são 15 dias úteis a contar da data da citação, né? Há a possibilidade de que esse prazo inicie após a audiência, dependendo ali do tipo de processo, dependendo também da determinação do juiz, né? Então ele pode fixar um prazo logo na citação, ele pode fixar o prazo depois da audiência, de acordo com o que o juiz determina ali a forma de trâmite desse processo, né?
Assim que o oficial de justiça encontrar o réu, ele deve ali entregar uma cópia do mandado, que a gente chama de contrafé. Essa cópia desse mandado é entregue para ele como comprovação de que ele recebeu essa citação, e aí, com o de posse dessa citação, ele deve ali começar ali a apresentar a sua defesa, né? Contratar um advogado para realizar a sua defesa, separar a documentação do processo para já começar ali a sua defesa. Mas aí já me perguntaram, mas como é que ele fica sabendo o que está sendo alegado contra ele? Vai ter o número do processo nesse mandado, ele entra no sistema eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, com o número do processo, né? Tem uma senha que é disponibilizada neste documento para ele acessar ali o processo, ele vai ter todo o processo, tudo que ele foi anexado, ele vai conseguir acessar para começar ali a separar a documentação para contrapor ali aquilo que está sendo colocado contra ele, tá? Então, a contrafé é obrigatório entregar exatamente para ele poder ali depois consultar o processo para apresentar ali a sua defesa, né? E se o réu se recusar ali a assinar? Ele pode chegar para o oficial de justiça e falar assim, não, eu não assino. Pode. O oficial de justiça vai certificar, falando que e vai fazer a descrição dessa pessoa, né? Qual que é a altura média, cor dos olhos, cor da pele, cor do cabelo, né? Aparentava ter quanto de idade, né? Essa descrição, né? Essa individualização das características da pessoa, o oficial de justiça, nessa situação, ele deve ali, obrigatoriamente, descrever, né, e informar isso ao juiz. Olha, compareci no local tal, fui atendido por uma pessoa com essas características, com esse porte físico, né, e ele se recusou ali a assinar, né, nessa situação. O juiz vai determinar se vai ser feita uma nova citação, se ele aceita essa citação como válida, né? Então, nessas situações, o oficial de justiça tem o dever ali, tem a obrigação de relatar tudo o que aconteceu no dia da diligência, no dia que ele foi ali para fazer a citação, tá? Então deve sempre conter ali a informação de que se ele se recusou, ele deve ali se recusar. Se ele aceitou ali, se ele assinou ao recebimento da citação, ele vai só fazer um relato de que compareci no dia tal, então a certidão do oficial de justiça vai ser exatamente isso, né? A certidão do oficial de justiça é sempre o resultado daquela tentativa de citação pelo oficial de justiça. Então, ao término da tentativa de citação, ele vai voltar ali para o fórum e vai fazer o seu relatório. Isso vai ser encaminhado ao juiz. Esse relatório a gente dá o nome de certidão do oficial de justiça. Então, como é que funciona a certidão do oficial de justiça? Ele relata, oficial de justiça, nome tal, compareci no endereço tal, no horário tal, para a realização da citação, chegando lá, encontrei a pessoa que se identificou pelo nome do réu, entreguei a carta de citação, ele assinou o seu ciente, informando que ele está ali citado. Se ele se recusou a assinar, ele vai colocar que ele compareceu no local tal, foi atendido por uma pessoa com essas e essas características, que disse que não iria assinar, né, e não e se recusou a fornecer o seu nome, né. A pessoa pode não fornecer o nome, não é obrigatório, né, o oficial de justiça não tem esse poder de polícia, não tem o poder de prender ninguém, né, ele só tem o objetivo ali de entregar a citação, né, tanto que ele nem pode, nem deve brigar com ninguém, né. Obviamente, locais de difícil acesso, locais perigosos, né, que há uma possibilidade ali de violência à integridade física do oficial de justiça, que pode pedir, assim, o reforço policial para que a situação aconteça e preserve ali a integridade física daquele oficial de justiça, né? Os caso a caso ali que o juiz vai determinar pela necessidade ou desnecessidade do acompanhamento de um oficial de justiça, tá? Juntamente com a força policial. Então, essas foram as duas formas iniciais de citação. Vimos hoje
as duas modalidades de citação real, né, que é a citação pelo correio, né, feita ali pelo carteiro, com avisos de recebimento, né, então vemos aqui que é a primeira modalidade, que é a modalidade mais comum, é a regra, né, do processo civil, né, e vimos a segunda modalidade de citação real, que é a citação por oficial de justiça, que não é feita pelo correio, é feita direto pelo oficial de justiça, ele comparecendo até o local onde o réu mora, e ele que faz a entrega ali da carta de citação, do mandado de citação, melhor dizendo. Né? E aí, com este mandado, o réu assinando e recebendo esse mandado, ele vai ser considerado citado. Se ele se recusar a assinar, o oficial de justiça vai ali fazer o relato do porquê que ele se recusou, né, que ele realmente não quis receber, e vai fazer o seu relatório, que a gente chama de certidão do oficial de justiça, e quem vai decidir os próximos passos desse processo vai ser o juiz. Né? Nas próximas aulas vamos estudar as duas outras formas de citação, que são o tipo citação ficta. Então veremos a citação por edital e depois, para terminar, a citação por hora certa. Então, por hoje é só. Peço para sempre leiam as apostilas, né? Compareçam sempre às aulas no Microsoft Teams, tirem suas dúvidas conosco, né? E nos vemos numa próxima oportunidade. Uma boa noite a todos e sempre um bom estudo.